Gente, a minha informação não é agora achismo não, tá? Agora é uma informação. O empresário dele está no Rio de Janeiro desde o final de semana. Já estava aqui no Rio de Janeiro, conversando com o Boto. Por isso que vocês me viram sério tudo da trairagem, porque eu tenho essa informação. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo aqui vamos reagir à fala de Zinho revoltado aí com a demissão de Filipe Luís no Flamengo e a chegada de Leonardo Jardim ao clube, né? Então Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Pedro Ivo, ele trouxe detalhes importantes sobre bastidores, né, dessa demissão aí, sobre a sondagem que o Flamengo fez ao Leonardo Jardim ainda em dezembro, e agora oficialmente consertou. E o Zinho, ele trouxe uma notícia aí que a gente já soltou no início do vídeo aqui, né, na introdução aí, sobre sobre o interesse do Flamengo fechar o mais rápido possível com o Leonardo Jardim, enquanto Filipe Luís ainda era treinador, né? Então aqui nos comentários, deixa a tua opinião aí, se essa demissão foi injusta com o Filipe Luís, deixa nos comentários, deixa seu like e vambora com mais um vídeo aí na sua. Eu gosto de alegria, mas eu não suporto trairagem. E quando ontem ainda na madrugada eu recebi já várias mensagens na madrugada, sabe aquela coisa que você acorda um pouquinho assim, que aí vai no banheiro, volta, aí o celular, a luz acende. Aí eu peguei e achei que era aquelas coisas fake news, né? Aquelas bobeiradas que o nego fica botando nas mídias sociais e tal. Mas como foi o meu pastor que me mandou, eu falei assim, pô, não é possível, né? Ele não ia fazer isso comigo. De madrugada, Filipe Luís não é mais o treinador do Flamengo. Eu falei, não é possível. Não é por causa do 8-0, não. Porque o Flamengo tem potencial, tem elenco, tem time, tem jogadores, tem torcida, tem estrutura, tem... Vou aqui ficar enumerando o que o incomparável, que o Pascoal sempre diz, tem. E fazer 8-0 no Madureira com um jogador a menos é muito possível, né? E nem fez muita força. Eu não gosto muito das coisas feitas por trás, pelas costas, porque o cara tá trabalhando e você já está conversando com outro treinador. Ah, é do futebol. É do futebol se o treinador está há muito tempo sem desenvolver um bom trabalho. Não é o caso do Filipe Luís. Você acabou de falar. É o segundo, junto com o Jorge Jesus e com o Flávio Costa, né? Flávio Costa, lá de tempos atrás. Me ajuda aí, o meu parceiro Pedro Ivo Almeida. É o Flávio Costa, né? O treinador que é, junto com o Filipe Luís e Jorge Jesus, os segundos colocados com o maior número de títulos do Flamengo. O primeiro é o Carlinhos e o Filipe Luís estava bem próximo, porque para mim o Flamengo era o favorito, agora eu não sei, com esse tumulto todo, contra o Fluminense, que faz uma boa campanha, que tem um bom time, que tem um ótimo treinador, mas considerava o Flamengo favorito para a final do Carioca. E o Filipe Luís podia ser campeão e juntar com o Carlinhos, ser o maior vencedor, um treinador com o maior número de títulos, um treinador que está começando uma carreira promissora. A gente sempre falou aqui que a gente acreditava no potencial do Filipe Luís, derrapava aqui, escorregava ali. O caso Pedro, eu fui contra as atitudes dele, expondo o atleta publicamente, não fui a favor, entendi, ele tinha que chamar atenção, tinha que ser o gestor líder, mas não vi a imprensa como foi feito. Mas em nenhum momento aqui eu não acredito no potencial que o Filipe Luís tem para continuar trilhando uma carreira de sucesso. Inclusive, todos nós o elogiávamos como possível futuro treinador de seleção brasileira. O cara ganha. Vamos ficar só no Brasileirão e na Libertadores? Só, né? Só. Os dois maiores títulos que pode ser disputado aqui no continente. O Campeonato Brasileiro é o maior e mais competitivo dos campeonatos sul-americanos. É o Campeonato Brasileiro. Dito por muitos que é um dos mais difíceis do mundo. Eu acho que ele é mais competitivo de ter vários candidatos a título, mas em qualidade não é, né? É regular, está bem abaixo de algumas ligas da Europa. Mas o Filipe Luís, com a sua filosofia e metodologia de trabalho, leva esse time a 2 conquistas, né? Brigando com times aí, inclusive o antigo clube do novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Aí começa o ano
ele faz 2 finais, não é de campeonato, são jogos importantes. As 2 finais não é de campeonato, são jogos de clubes que conquistaram títulos importantes. O campeão sul-americano, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. Mas são decisões de um jogo. A Recopa são 2 jogos. O time não foi bem? Não foi bem. Aqui numeramos tudo o que aconteceu. Ele tem a parcela de culpa, acho que principalmente contra o Lanús. As opções de escalação dele, ele trouxe uma responsabilidade para ele, direta para ele. Teve a personalidade de tentar alguma coisa diferente, não deu certo, e aí o treinador assume essa responsabilidade. Agora, no meio disso tudo, você está conversando com outro treinador, sendo que você acabou de renovar o contrato desse treinador. Felipe Luiz acabou de renovar. Porque a novela que foi, o presidente ficou chateado com isso, então não renova. Não renova, mas renovou. E era unanimidade na torcida, na diretoria, com todos. Isso termina em 2 meses de trabalho, porque o Flamengo se apresentou no dia 12 de janeiro. Tem 2 meses de trabalho. Termina tudo isso, depois de você fazer uma história que o Felipe Luiz fez no clube como treinador, não estou nem falando como jogador. Você faz essa história toda, isso termina em 2 meses. Porque o time não está com intensidade, o time não está jogando bem. Sim, tem tudo isso. Mas esse treinador pegou um time que estava nessa situação com o antigo treinador, que era o Tite. E ele reverteu isso, foi revertendo aos poucos e o time ganhou o que ganhou. Não era possível esperar um pouco? O que aconteceu? Eu estou doido para saber, porque o Pedro Ivo tem muitas fontes, que ele me explique. Eu achei muita trairagem, da forma que foi, sabe? Mete um 8-0, não deixa ir para a final com o Fluminense. Desculpa, Pedro Ivo e Zé Elias e Plihal, de eu me estender, porque é por isso que eu estou sério, porque eu não suporto trairagem, sabe? Eu acho que assim, por que o Felipe Luiz não podia fazer a final contra o Fluminense? Sabe por quê? Porque se ele ganha o Campeonato Carioca do Fluminense, aí seria, como vai mandar embora? Aí eu começo aqui não tenho essa informação, mas fico assim, já estava fechado com outro treinador. Aí você vai deixar fazer a final, ganha a final, como é que você vai mandar embora? Então, estou me dando ao direito de analisar que já estava tudo certo com o Leonardo Jardim e não deixa fazer a final, porque se ganha a final, como é que eu vou mandar embora? O campeão carioca que fica como o maior treinador em número de títulos da história do Flamengo. Então foi uma trairagem. E ao longo do programa a gente pode desenvolver, debater, mas não estou aqui como advogado, Felipe, mas a maneira que foi feita me incomodou. Quero já daqui a pouquinho, Zé Elias, a respeito dessa saída abrupta, inesperada do Felipe Luiz, pelo menos para mim é inesperada. Eu estava esperando você até o final de semana. Depois do jogo contra o Fluminense, né? Mas eu quero primeiro saber do Pedro Ivo. Muito boa noite, é ótimo, Equipe F, tê-lo aqui hoje na bancada, aqui no programa. Pedro Ivo Almeida, desde quando que estão decididas a saída do Felipe e a chegada de Leonardo Jardim? Bem, Plihal, abração para você, para o Zé, para o Zinho, para quem nos assiste. Eu vou me permitir dar um sorriso pela honra de estar aqui com vocês na cadeira de Pascoalzinho. Mas eu entendo muito 2 pontos fundamentais da fala do Zinho. A primeira, da avaliação dele de quem jogou, viveu e ainda vive no futebol por vários aspectos, seja dentro de campo, fora de campo, e agora nosso lado de cada bancada sobre trairagem. E trairagem, quando ele fala, não é um ataque gratuito, né? Vamos lá. Trairagem sobre algo que já vem acontecendo pelas costas de alguém que ainda está lá. Sim, e socorreu. E segundo, é quando ele faz a leitura do se tomar essa decisão na pressa, é porque talvez esse cenário, né, Zinho, fosse ficar em risco como uma possível conquista. Imagina, 8-0 ontem, retoma um bom futebol, vence um Fluminense que hoje tem mais condições do que o Flamengo vem apresentando, como você manda embora depois? E sim, Plihal, a negociação já vem acontecendo. É bom voltar, a gente conversava hoje aqui ao longo de toda a tarde na redação do Plihal, para a gente tentar explicar, como vem falando também ao longo da programação,
Felipe Luiz e BAP não falam a mesma língua há muito tempo. Antes do Felipe ser treinador, antes do BAP ser presidente. É bom lembrar que o Felipe, antes de ser treinador, era jogador. BAP, antes de ser presidente, foi integrante da gestão do Landim no conselhinho de futebol, né? Que era o BAP, o Fábio, o Deca, ainda está lá, a Rosna. Então existia um conselhinho de futebol. Só para contextualizar já o conto, mas sim, a ideia de não ter mais o Felipe, ela já existia até em dezembro, Playhall. Só que em dezembro, diante de uma situação de existir ali um técnico que foi ídolo como jogador, que venceu 5 dos títulos que tinha disputado até então, campeão de Libertadores e campeão brasileiro, havia um movimento natural de renovação desse vínculo e valorização de um cara que foi contratado como então subindo da base do Flamengo. Uhum. Em algum momento ali, quando a coisa ficou travada entre Jorge Mendes, empresário de Felipe Luiz, e BAP, o staff do Flamengo sim se reuniu com o Leonardo Jardim, com o staff, né, o Cajuda, representante empresário do Leonardo Jardim. E sim, a conversa andou. Os valores colocados agradaram. Só que destrava-se a negociação com o Felipe Luiz e então se renova com o Felipe Luiz. Assim como foi no início da gestão do BAP, não era tudo o que ele queria. Felipe foi um cara promovido por Landim e Marcos Braz. É bom frisar isso também, desculpa me alongar, mas só para a gente contextualizar. E Felipe era um cara que o BAP não era muito fã desde os tempos de jogador. Não fã do jogador Felipe, mas fã da relação que o então gestor do Conselhinho tinha com o atleta e líder do elenco Felipe Luiz. Então fica aquele gosto meio amargo, não é exatamente uma celebração. Os jogadores em geral não curtiam muito o Conselhinho. Vou voltar isso em 2019. Então ficou esse gosto meio, renovou, mas podia ter sido uma novela meio esticada, podia ter sido uma solução mais rápida, renovou para 2026 e tiveram que aturar. A verdade é essa. E aí voltamos lá para 2019 para explicar porque essa relação nunca foi exatamente boa. Felipe Luiz, você vai lembrar, Playhall, ao lado de Diego Ribas, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, né, Arrascaeta, Gerson, eram líderes daquele elenco vencedor. E aquele elenco vencedor, ao lado de Jorge Jesus, prezava muito pelo ambiente, então, profissional de um time que vencia tudo e não curtia muito a ideia de ter o tal conselhinho, que nada mais era que um órgão político dentro do Departamento de Futebol do Flamengo para acomodar grupos políticos. O Landim criou esse conselhinho para acomodar o grupo do Deco, o grupo do Fábio, o grupo do BAP. Então, acomodou todo mundo ali num conselhinho de futebol. Eles não gostavam disso. E, já com um certo tamanho de conquista, foram à diretoria, ao Braz e ao Landim e falaram: a gente não quer mais esses caras dentro de vestiário, dentro de CT, circulando em hotel, viajando com ele. A gente não quer mais isso. Não é gente dali que a gente confia, a gente não quer. Isso nunca desceu bem para o BAP. Uhum. E o BAP guardou isso. E nunca foi exatamente um fã de primeiro momento da relação com o Felipe Luiz. Então isso veio se deteriorando, se desgastando. O resultado que não aparece em 2026 começa a criar um campo fértil para se livrar de Felipe Luiz. E quando você conversa com o Leonardo Jardim, semana passada a gente tinha trazido na programação da SPN que ele estava disposto a voltar a trabalhar, o BAP olhou aquilo ali. Rápido também, né? E sim, ele começa a negociar e ele encaminha um acerto, e ele finaliza um acerto ontem, porque ele demite o Felipe Luiz após o jogo, através do Boto, não foi nem ele que demitiu, porque ele tinha um acerto sim com os agentes do Leonardo Jardim. E não dava para esperar até o final de semana. Final de semana tem final de estadual, pode ter time demitindo treinador, sabe? Aquele momento da maré balançando, o barco todo mundo está balançando, você podia perder esse Leonardo Jardim para outro time, para outro mercado. Então, existe uma rejeição, torcida pegando no pé do Felipe Luiz, o time não ganha Recopa, não ganha Supercopa, o BAP não queria, o Leonardo Jardim está na praça, ele topa, tem um acerto, então manda-se embora. Foi isso que aconteceu. Manda-se embora alguém que você nunca foi exatamente um fã de carteirinha. Então, esse é o desenrolar de uma história desgastada desde 2019, jogador e membro do Conselhinho, desgastado e nunca foi preferência desde o início de 25, treinador que lá estava com o presidente eleito, e desgastado mais ainda agora no início de 2026. Felipe Luiz sabia disso. Só não sabia que ia ser demitido da forma como foi, o desgaste todo dele não é pela demissão. Pelo que a gente pôde entender, conversando com as pessoas que participaram, Felipe ficou muito incomodado de ter sido colocado na coletiva ontem, com a diretoria já tendo tomado a decisão de demiti-lo. Felipe sai... Fez papel de bobo, né? Exatamente. Só para passar a palavra para o Zé finalizar, explicar para o Zinho, para o fã do esporte. Felipe sai do jogo, 8-0. Há uma reunião. O BAP entra por ligação, as pessoas do departamento de futebol que estão no vestiário se reúnem e o Felipe fica sentado esperando a ordem para ir para a coletiva. Essa reunião acaba, a comunicação pega, leva o Felipe para a coletiva. Ele já deve ter achado estranho, Na reta final da coletiva, ele é informado... Nessa espera, antes de ir para a coletiva, ele já deve ter sacado. Ele é informado que precisaria passar no vestiário para falar com o Boto antes de ir embora, porque geralmente acaba a coletiva e vai embora. Então ele vai encontrar o Boto diz que
não era o que ele queria, abre aspas, não era o que eu queria, tentei mudar, mas você está sendo desligado, recebi a ordem para você ser desligado, para te desligar. Felipe se despediu, pegou as coisas dele, nem falou que os jogadores foram embora, falou, amanhã do CT eu me despeço de todos, como foi lá hoje pegar as coisas. Então esse foi desenrolar de uma relação que nunca foi exatamente das mais harmoniosas. Começa um desgaste lá atrás, o BAP assume o poder, o Felipe tem uma outra cadeira, a cadeira do Felipe depende de uma decisão direta do BAP, o resultado não vem, tem alguém ali já esquentando a cadeira, já aquecendo na beira do campo para assumir, foi chamado para substituição e isso se deu. Então dá para entender quando o Zinho fala de trairagem, que é algo feito pelas costas de alguém, sem alguém saber, com o outro alguém que vai assumir esse lugar. Perfeito. Tua primeira participação, Zé Elias, é tetra aqui no Brasil, Leonardo Jardim, é Cruzeiro e Flamengo também. Assim... É difícil, né? Não tem como defendê-lo, né? Pra que vai falar? Eu falei assim, eu vou tentar alguma fala ali, ter alguma coisa que eu possa ajudá-lo, falar alguma coisa, porque, não tem. Ah, sei lá, era o ano passado, não vou treinar nenhum time no ano passado, naquele ano que ele estava. Era na vida toda. Assim, foi infeliz. É na emoção, eu entendo, assim, profissional tá ali, pressão, cobrança. Vamos lembrar, o início do Leonardo Jardim no Cruzeiro é ruim, gente. Ele chega no Campeonato Mineiro, perde na semifinal para o América Mineiro. Não vai à final do Campeonato Mineiro. Na Sul-Americana, não classifica nem na fase de grupos da Sul-Americana. Ele fica em terceiro lugar no grupo. O início do trabalho é bem ruim. Tudo bem, tinha as polêmicas, os jogadores, os medalhões que foram contratados e tal. Aí teve o problema com o Dudu, que ele agiu, teve liderança, sai, tá fora. O Pedrinho lá também contribuiu com aquela coisa falando lá com os torcedores. Agora ele vira ali e fala... Eu tenho uma relação com o Pedrinho que o contrato não vale para nada, não. A minha relação com ele... E aí fala, eu sou Cruzeiro... Eu sei que é aquela coisa da emoção ali, é o momento. Mas um cara cascudo, é experiente. Tem grandes times no futebol brasileiro, gigantescos times no futebol brasileiro. Eu respeito muito a decisão dele quando ele não continua... Porque o contrato dele iria até o final desse ano. Sim. De 2026. Só que tinha uma cláusula que poderia interromper sem multa. E ele alega um problema emocional, desgaste, muita pressão, e eu respeito muito isso. Cara, o cara realmente, a posição do treinador dentro de um clube hoje é tudo muito em cima do treinador, de todos os lados. E eu respeitei isso. Não concordei muito, né? Porque, como o Zé Elias falou, tinha algumas coletivas dele que ele toda hora ameaçava ir embora, toda hora falava, e o final de trabalho dele é maravilhoso, o início é ruim, mas no Brasileirão encaixa o time, organiza, tira quem tem que tirar, Gabigol vai para o banco, o Dudu sai, mexe aqui, mexe ali, ele arruma o time briga, e eu acho... que se ele acreditasse, parasse de falar que o Cruzeiro não era para ser campeão, que o objetivo não era esse, o Cruzeiro podia bater campeão, porque o Flamengo oscilou, o Palmeiras oscilou, estavam envolvidos com a Libertadores, com a decisão da Libertadores os dois, o Cruzeiro perdeu pontos dentro de casa, Ceará, tem um outro time que também estava na Vitória, zona, não foi? Santos, os times estavam para baixo. Juventude, tem razão, perdeu pontos em casa e alguns pontos fora, que muito propício para o Cruzeiro ganhar e virar líder. Se o Cruzeiro não tem uma queda, não sei se até pelas falas dele no grupo, eu até critiquei isso no final da temporada, da postura dele, mas do mérito que ele arrumou o time tinha condição sim de ser campeão brasileiro, poderia ter brigado mais, brigou ali em alguns momentos. O Cruzeiro não perdeu para o Flamengo e não perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ganhou em casa e empatou fora. Então, assim, o trabalho no final, na reta final dele é bom. E me chama a atenção que, da mesma forma que é demitido com 2 meses,
esse pensamento dele mudou todo também em 3 meses. Né? Ele termina lá no final de dezembro, janeiro, fevereiro, março vem para o Flamengo. Eu acho que assim, ele dá uma respirada, tá em casa, o Boto pega o telefone. Gente, a minha informação, não é agora achismo não, tá? Agora é uma informação. O empresário dele está no Rio de Janeiro desde o final de semana. Já estava aqui no Rio de Janeiro, conversando com o Boto. Por isso que vocês me viram sério tudo da trairagem, porque eu tenho essa informação. O empresário dele, o Bruno Carvalho, né? É Bruno Carvalho? Tá o Cajuda e o Bruno Carvalho. Eu recebi mensagem, eu não vou ficar escondendo, não. Bruno Carvalho, estava aqui desde o final de semana. Então já está tendo a conversa e tudo. Porque ele está em casa, o telefone toca, cara, coisa não tá boa aqui no Flamengo, é o Flamengo. Olha essa torcida, olha esse time que eu vou te oferecer, olha as possibilidades que tem. Eu tô aqui, nós somos, né, da mesma nacionalidade, a gente trabalha junto. Claro que tem a fala do Boto, gente. Sabe, me perdoe se eu não tenho como provar isso, mas você acha que não foi o Boto que fez o contato com ele? E eu acho bem natural isso, tá? Eu sou o diretor, o presidente que manda, fala, ó, não vou dar continuidade. Faz o seu trabalho, conversa com o cara lá, vê se tem a possibilidade. O Boto fez o trabalho dele. É difícil, mas fez isso daí. E o empresário dele está aqui. O cara também vê uma oportunidade, aí aqueles problemas e tudo, já descansei 2 meses, esse desgaste, essa pressão já passou um pouco, e eu estou indo para o Flamengo. É o time no Brasil que vai... Que eu não vou para o Palmeiras, que está o meu compatriota, que inclusive acho que é o mesmo empresário. Acho que o Bruno Carvalho também é empresário do Abel. Não, eu acho, tá? Não vou para o Palmeiras. Eu acabei de sair do Cruzeiro e tudo, da forma que eu saí, não vou voltar para o Cruzeiro, que é outro time que tem esse potencial. O Atlético, que eu acho que é um elenco bom, contratou agora o Domingues. Então, qual é o outro time que vai dar essa possibilidade de ser campeão mesmo? É o Flamengo. E uma oportunidade desse, ele abraçou. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Deixa a tua opinião nos comentários sobre o que tu achou sobre o debate. Se a demissão de Felipe Luiz foi injusta. Obviamente, na minha opinião, foi injusta. Concordo com o Zinho nesse ponto. Tem muita trairagem da diretoria do Flamengo fazer isso com ele aí. Entendeu? Sei que não estava vivendo um bom momento, mas as principais competições que o Flamengo disputa na temporada começa ali depois de março em diante, né? Não a Recopa e a Recopa ou a Supercopa do Brasil. São torneios, para mim, secundários que jogaram uma pressão totalmente desnecessária em cima do técnico. Perdeu. Entendeu? Ele tem totalmente culpa na derrota, ele e os jogadores. Mas falar que pedindo demissão porque perdeu 2 títulos teoricamente não relevantes, entendeu? É complicado, entendeu? Muito complicado, né? Mas uma coisa que eu vejo Leonardo Jardim não vai ter... A diferença de Felipe Luiz para o Leonardo Jardim é que a torcida não vai ter paciência com o treinador. Passou 3 jogos sem vencer, independentemente se for derrota ou empate, a torcida não vai ter paciência. Ah, tá ganhando? Tá. Mas tá jogando mal? Vai ter cobrança. Entendeu? Então, daqui pra frente, vai dar certo no Flamengo. Só o futuro dirá. Mas a chance de o Flamengo repetir o ano de 2023, com essa troca de comando, é bastante grande, né? Muito grande.